Porque o profeta é aquele que libera a palavra, né? Porque a palavra de Deus, amados, está sobre as nossas vidas. Nós somos profetas de Deus, né? Aquilo que você libera, aquilo que você declara sobre a vida de alguém ou sobre a sua própria vida, aquilo Deus vai manifestar, né? Deus vai... Quero deixar um pensamento aqui da palavra, um texto bem conhecido, texto que os irmãos conhecem muito bem, um texto ali em 2 Reis, capítulo 4, a partir do verso 8. 2 Reis 4, 8, diz assim o texto. Eu vou ler uma parte do texto, um texto meio extenso, uma parte, para nós entendermos aqui o contexto dessa palavra. Diz assim o texto sagrado. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a e veio ele e disse: toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra. E tomou seu filho e saiu. Amém. Vamos ter mais um texto, mais uma palavra de oração. Pai, quero agradecer por esse texto, por essa porção sagrada da tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor fale conosco, Pai. Gera fé nos nossos corações. A tua palavra é poderosa, Pai. A tua palavra gera fé nos nossos corações. Pai, eu quero me colocar diante do Senhor. De mim mesmo eu não tenho nada. Pai, traz aquilo que o Senhor trouxe, a revelação no meu espírito. Usa a minha vida para estar aqui transmitindo essa palavra. Pai, fala conosco. Envia teus anjos aqui, anjos guerreiros, anjos com espada de fogo. Nós repreendemos toda a oposição, tudo aquilo que poderia se opor contra esse momento aqui da tua palavra. Nós damos uma ordem que bata em retirada, seja lançado onde Cristo ordenar. Pai, somente a tua presença aqui manifesta. Gera fé nos nossos corações, tira todo o cansaço físico, todo o cansaço mental, preocupação, e ministra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, é um texto bem conhecido da palavra de Deus, como eu disse, né? Uma passagem aqui poderosa, uma intervenção dos céus aqui de uma forma poderosa, né? Um texto que está relatado aqui em 2 Reis, e eu quero deixar como tema aqui: vai tudo bem. Tudo vai bem. Diz o texto aqui que a história é o seguinte: você conhece bem a história, né? Que Eliseu, ele estava indo numa localidade chamada Sunem. E diz o texto ali que havia naquela cidade uma mulher muito importante. Eu creio que uma mulher de destaque ali naquele lugar, uma pessoa importante naquela região. E essa mulher ali sempre parava ali Eliseu, parava ali o profeta e honrava ele. Sempre chamava ele ali para se alimentar, para comer um pão, né? E sempre ele passava por ali e entrava e se alimentava ali, né? E em certo momento essa mulher, né? Eu creio que era uma mulher de posses, né? Uma mulher que tinha propriedade, tinha recurso, né? E diz o texto que ela fala assim ao marido dela: olha, eu vejo que esse homem que passa por nós, ele é um santo homem de Deus, né? Aí ela falou para o esposo dela: vamos fazer um pequeno quarto aí junto ao muro aqui de casa, né? Quando ele passar por aqui, né, ele vai se hospedar, ele vai ter um lugar para descansar, um lugar para pernoitar, né? E diz o texto que então ali foi construído ali uma casa junto ao muro. Ela construiu, honrou ali o profeta, né? Diz o texto que Eliseu, certa feita, ele chegou ali e se deitou, né?
E ele começou a pensar, puxa, essa mulher, essa sunamita, seu esposo, tem nos honrado aqui, né? Tem nos abençoado. E ele disse a Geazi, Geazi era um servo ali, que andava junto com o profeta, junto com Eliseu, né? E ele falou para Geazi, olha, chama essa sunamita aqui, né? E chamando a ele, né? A sunamita se apresentou diante dele ali, né? E Geazi, e ela fala ali, aquela mulher, olha, você tem tratado nós com tanto desvelo, de ter nos abençoado aqui, né? Ela perguntou assim, haverá alguma coisa que se fale para ti ao rei, por ti ao rei ou ao capitão do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo, né? E quando ela saiu, então, o profeta fala para Geazi, o que se há de fazer por essa mulher? Vamos honrar ela de alguma forma, né? E Geazi fala assim, olha, ela não tem filho. E o marido dela já é velho, né? Por isso, disse ele, chama essa sunamita. E ela veio e se pôs à porta. Ali o profeta declara, libera uma palavra ali sobre essa sunamita, né? E diz assim, a esse tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho, né? Liberou uma palavra sobre a vida dela. Sabe, o sonho dela, o desejo dela era ser mãe, ter um filho, né? E ela ali surpreendeu daquilo que ele falou e disse, não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, né? E diz ali o texto que ela concebeu, deu luz a um filho, né? E deu a luz a um filho. E é uma história assim, interessante, né? Uma história onde começa com um milagre extraordinário, aí você vê um levante do inimigo. E diz o texto aí que um certo dia, né, nasceu esse menino, creio que foi uma festa maravilhosa, tantos testemunhos, as pessoas que conheciam esse casal, sabe, olharam, poxa, que milagre extraordinário, né? Eles queriam tanto um filho, agora está aí. E isso foi um milagre muito grande ali, pela vizinhança, eu entendo assim, né? E diz que certa feita esse menino foi com o seu pai ali, foi ali com os segadores, ou seja, foi ali no campo, né? E esse menino teve uma dor de cabeça muito forte, né? E pegaram esse menino, levaram para a mãe dele. E diz o texto que ela ficou sobre os joelhos da mãe e ele faleceu, morreu. O menino morreu, né? E diz ali, essa mulher, ela fechou a porta, deixou ali o menino ali morto, né? A promessa de Deus na vida dela, filho que ela queria tanto, né? Quem sabe ela orou tanto, buscou tantos recursos médicos. Eu creio que era uma pessoa que tinha muito recurso, nada, nunca conseguiu, né? E agora ali aquele filho morto, o que ela faz? Ela fecha a porta ali, né? Ela pede ali para os moços ali arrumar um jumento ali para ela. Ela pegou esse jumentinho e foi, né? E ali o marido dela perguntou, para onde que você vai, né? Onde que você está indo? E ela disse, tudo vai bem, né? Ela com o filho morto ali, né? Fechado no quarto. E ela disse, tudo vai bem. Então o texto fala que ela foi, ela partiu, foi até o homem de Deus, né? Você conhece o texto, né? Ali o profeta ora ali sobre aquele menino, né? E Deus ressuscita aquele menino de uma forma extraordinária, de uma forma maravilhosa. O que eu quero dizer com esse texto, eu quero colocar 3 pensamentos aqui para você nesse texto, não quero demorar aqui, né? Primeiro pensamento, que os sonhos de Deus nunca morrem, né? Aquele sonho que Deus deu para você, esse sonho nunca vai morrer, né? Então essa mulher, ela recebeu ali um filho, o sonho dela, né, de ser mãe. E ela recebeu esse filho, recebeu uma promessa, recebeu uma palavra, e Deus cumpriu essa palavra ali através do profeta, né? Porque o profeta é aquele que libera a palavra, né? Porque a palavra de Deus, amados, está sobre as nossas vidas. Nós somos profetas de Deus, né? Aquilo que você libera, aquilo que você
libera, aquilo que você declara sobre a vida de alguém ou sobre a sua própria vida, aquilo Deus vai manifestar, né? Deus vai trazer à existência. Você tem aprendido isso aqui, né? Cada culto aqui, cada ministração, que você tem o poder. Você é um profeta sobre a vida das pessoas e sobre a sua própria vida. Aquilo que você fala, você traz à existência, porque você é um profeta de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em você, né? Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. O poder de Deus está sobre a sua vida, né? Então, amados, havia um sonho no coração dessa mulher, né? Ela queria ser mãe. Então, eu creio que ela gastou tanto ali, e havia uma frustração muito grande no coração dessa mulher, né? Quem sabe ela teve decepções, ela teve expectativas, né? Amados, muitas pessoas vivem assim, carregam um fardo. Eu creio que aquilo era um fardo, né? Creio que essa mulher olhava assim, ela via ali, quem sabe, os parentes, via ali os amigos aí com seus filhos, e ela tinha aquele desejo no coração, né? E muitas pessoas vivem assim, querido, carregam um fardo, um sofrimento, né? Vive sem esperança. Por quê? Porque não conhece Jesus, né? Não tem conhecimento da palavra de Deus, né? Muitos até creem em Jesus, eles creem na palavra de Deus, mas eles creem no seu intelecto, né? Eles não creem no seu espírito, eles não creem que Deus é capaz de fazer aquele milagre, né? E assim era com essa mulher, né? E agora chega ali o profeta e libera uma palavra sobre a vida dela e algo acontece, né? O milagre acontece. Mas eu entendo o quê? Entendo que a boa notícia para nós, querido, que Deus nunca nos decepciona, né? Porque Ele nos ama incondicionalmente, né? Ele pagou um preço por nós, Ele entregou o seu Filho naquela cruz por nós, né? E nele, em Jesus, nós fomos ressuscitados, né? Nós fomos novas criaturas, para viver o quê? Uma vida plena, uma vida cheia de alegria, de paz, sem tristeza, sem sofrimento, né? Porque Jesus veio para isso, para quê? Ele pagou o preço pelas nossas vidas, né? Ele morreu por nós, ele levou sobre si todo o sofrimento, Ele levou sobre si toda a tristeza, toda a angústia, todo o fardo, Ele levou sobre si a morte, né? Ele tomou sobre si, para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância, né? E assim foi, quando chega aquele profeta, ele libera essa palavra, ele traz a existência e o milagre acontece, né? Então, amados, então tudo isso, né? Uma vida cheia de alegria, uma vida de paz, de saúde, né? Sem sofrimento, isso só é possível no senhorio de Jesus Cristo, né? Quando eu tenho Jesus como Salvador, né? Então eu tenho vida abundante, vida de paz. Pastor, eu sei que quando eu estiver lá na eternidade, lá a gente vai viver uma vida de paz, nós vamos andar em ruas de ouro, né? Mas eu estou falando desse mundo, desse momento aqui agora. Nós temos aprendido aqui que quando nós recebemos Jesus como Salvador das nossas vidas, né? Nós temos uma nova vida. E estamos vivendo o que? A eternidade aqui na terra. Isso é possível? Sim, é possível. Por causa de Jesus. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas, né? Então ali o milagre aconteceu, né? Diz o texto ali que essa mulher recebeu aquela palavra, ela concebeu, ela deu à luz ao tempo determinado, né? Segundo o que o profeta lhe disseram. Então o que aconteceu? Essa mulher recebeu a palavra do profeta, recebeu o milagre na sua vida, né? Por quê, amados? Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Aquilo que é seu sonho, aquilo que você almeja, você pode ter certeza que Deus, Ele é fiel e justo para realizar. E você tem poder de tomar posse, de dizer: isso é meu, eu recebo, né? Pela fé em Cristo Jesus. Nós temos aprendido isso, que você tem direito em uma herança, você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, né? Você pode entrar e pegar. Por quê? Porque foi conquistado para nós, né? Então, mas Deus sempre tem o melhor para nós, né? A Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Um nome complicado, né? Presenteador, aquele que te presenteia, aquele que te abençoa com toda a sorte de bênção, né? Então, Deus nos deu tudo em Cristo Jesus. Ele nos fez filhos, herdeiros, reis e sacerdotes, né? Então, querido, nós aprendemos aqui
na FATEM. Nós tivemos uma aula aqui da FATEM, pregação do pastor Pio. Ele estava ministrando Mateus 6:9, né? Diz assim: portanto orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Então essa é uma oração que Jesus nos ensinou, né? Certa feita Jesus ensinou os discípulos a orar. Ele disse Pai nosso. Então quando ele disse esse Pai nosso, o que ele fez? Ele nos incluiu, né? Ele falou assim, ele não falou assim meu Pai, ele falou Pai nosso. Ou seja, Jesus nos incluiu, né? Nós somos filhos, somos herdeiros em Cristo Jesus, né? Pai nosso, né? Então Jesus incluiu você na herança dele, né? Porque ele recebeu a herança do Pai. Ele recebeu ser filho, herdeiro, co-herdeiro com Cristo. E o que ele fez? Ele nos incluiu nessa herança quando ele pagou o preço por nós. Então eu e você, queridos, somos filhos, somos herdeiros, né? Então o que acontece? A obra de Cristo nos tornou filhos e herdeiros com Ele. A obra de Cristo naquela cruz, aquela obra que Ele fez, nos colocou como filhos exatamente como Ele, né? Então você é filho exatamente como Jesus é, um filho amado, né? Então quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Jesus em nós, né? Continuando o texto, diz assim que crescendo o filho, aí está tudo certo, né? Deus ouviu ali a oração do profeta, o profeta liberou a palavra, essa mulher recebeu aquele filho, né? Aí você vê o tanto que Satanás ele se importa, né? Ele se opõe contra tudo aquilo que Deus faz. Ali houve um milagre extraordinário, essa mulher foi mãe, né? E o texto segue dizendo, que nós lemos ali, né? Que crescendo o menino, aquele menino, filho, ele foi ter com o seu pai ali, né? E começou ali uma dor de cabeça naquele menino. Ali o pai disse, ó, leva ali, disse para o moço, leva ali para sua mãe, né? Então ele esteve sobre os joelhos da mãe e morreu, né? A promessa, entre aspas, morreu, né? Amados, nós não estamos livres de passar as intempéries, né? A palavra de Deus diz que nesse mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. E vocês já venceram em Cristo Jesus, né? Tende bom ânimo, né? Existe sim a oposição, né? Esse texto podia terminar assim, e o profeta orou, glória a Deus, ali nasceu o filho e eles viveram felizes para sempre, né? Como se fosse um filme. Mas não. Por que tem essa passagem aqui? Por que dá uma continuação aqui? Isso aqui não é uma parábola, isso aqui é um fato verdadeiro, né? Está relatando um fato que ocorreu. Então o que aconteceu? Houve uma oposição, né? Aquele menino que nasceu ali, né? Foi aquela festa, né? Quem sabe houve ali um mover naquele lugar maravilhoso, né? Foi um testemunho tão grande e agora esse menino morre, né? O segundo pensamento, querido, tudo vai bem, né? E diz o texto ali que ele chamou o seu marido e disse, olha, pega um dos moços aí, arruma uma jumenta para mim, e eu vou até o homem de Deus, né? E o marido perguntou, mas onde é que você está indo? Ela falou, tudo vai bem, né? Essa mulher foi sábia, né? Essa mulher, ela não se desesperou, ela não se descabelou, não ficou, como diz a piazada, eloqueando, né? O que ela fez? Ela foi uma mulher centrada, né? Uma mulher de fé. Ela agiu ali como uma pessoa madura, né? Não como uma pessoa aí, né, bebê espiritual, né? Sai aí xingando, maldiçoando Deus. Esse profeta, eu não pedi nada para ele. Orou, ele liberou a palavra, nasceu o filho, e agora aconteceu isso, aconteceu aquilo. E ela foi tão sábia, essa mulher, que ela não falou nada para o marido, né? O marido perguntou, quem sabe esse marido, quem sabe era uma pessoa mais incrédula, não tinha estrutura, né? Porque, amados, tem pessoas que têm estrutura para ouvir uma situação difícil, e essa pessoa, ela depende de Deus, é uma pessoa madura, né? Ela recebe uma má notícia, mas ela entrega o caminho ao Senhor e confia. Essa é uma pessoa madura, né? É esse nível que nós chegamos já, amém?
né? Esse nível que nós estamos, uma pessoa madura, que é aquele que confia em Deus, que Deus fará, Deus vai abrir um caminho, né? Deus sempre tem uma solução. E essa mulher, ela fez isso, ela foi sábia, ela foi ali, né? E partiu e foi ao homem de Deus, ela falou ali, não se deteve em lugar nenhum, ela foi com propósito, né? Não se deteve, ela não parou, ela foi direto no profeta, né? Porque se ela parasse em algum lugar, certamente ia encontrar alguém ali, ia falar, está tudo bem, né? Sempre tem aqueles, né? Aquelas pessoas que vão ali só para investigar o que está acontecendo, né? O que houve, o que não sei o que. Se ela parasse, não, ela morreu, filho, estou indo atrás do profeta, que isso, aquilo. Não, ela não se deteve. Amado, isso é um exemplo para nós, não se detenha. O que é o tal de não se detenha que está falando aqui? Ela não se deteve, ela tinha um propósito e ela foi até o profeta. Não se detenha. O que é não se detenha? Não perca tempo. Experiência própria, não perca tempo com desespero, não perca tempo com ansiedade, não perca tempo com reclamação. E agora? O que vai acontecer? Meu Deus! Não perca tempo com preocupação. Creia no Senhor, seu Deus, né? O que ela fez? Ela foi até o profeta, né? Ela fez a coisa certa. Não, eu vou até o profeta, né? Aquele que liberou a palavra para mim, eu vou até ele, né? Essa mulher foi sábia, né? Ela não ficou desesperada, culpando ninguém. Ela não se deteve, ela foi com propósito. Amados, eu e você, Deus nos chamou com propósito, né? O diabo, ele quer desviar a tua atenção, ele quer colocar o teu foco em coisas, em situações, né? Nós estamos vivendo aqui um avivamento, coisas extraordinárias. O pastor estava ministrando aqui esses dias sobre isso. Coisas grandes, maravilhosas. E o diabo ele quer o quê? Ele quer nos distrair, né? Então ele arma uma situação aqui, outra ali, uma fofoquinha aqui, uma intriga aqui, né? Agora não quero mais igreja, não quero saber de mais nada, né? O diabo é isso aí, né? Por isso que tem um texto que diz assim: olhando para Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque se nós não olharmos para Jesus e olhar para as intempéries aí fora, a gente se arrebenta, né? Experiência própria, é isso que estou te falando aqui, né? Amados, então, essa tem que ser a nossa atitude perante as adversidades. Buscar em Deus, pessoas de Deus, né? Não tem uma pessoa. Porque, amados, Deus coloca pessoas assim para nos ajudar, né? Você é profeta sobre a sua vida? Sim. Mas Deus coloca pessoas de Deus. Se você for contar as situações que você está passando por uma pessoa que está num nível de fé menor do que o teu, vai todo mundo né? Vai dar tudo errado, né? Então, se eu vou compartilhar com alguém alguma coisa, uma situação que eu estou passando, eu vou compartilhar com uma pessoa de Deus, né? Pessoa que está acima do nível espiritual, né? Então eu vou ali, e foi o que essa mulher fez, querido, né? Ela saiu, foi ali, mas você precisa se relacionar com Deus, né? E pedir, orar com pessoas ali que têm relacionamento com Deus. Não sair por aí contando para todo mundo, se lamentando. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Seja qual for a situação, Deus sempre tem uma saída para nós, né? Estava uma situação bem difícil essa semana, 2 semanas atrás aí, né? E estava orando ali, buscando de Deus uma direção. Estou pensando, puxa, né? Tinha que acontecer uma situação dessa, né? Como é que vai ser, como é que isso, aquilo, né? O diabo tentando tirar o foco, né? Aí eu orei a Deus, o pastor estava aqui, conversei com ele. Mas vá até os homens de Deus, querido. Vá nas pessoas de Deus, vá nos tocha. Não perca tempo aí com pessoa aí que só lamenta, esse tipo de pessoa aí, porque nós temos aprendido aqui que a pessoa que lamenta, a pessoa que murmura é que nem pecado de feitiçaria, né? Deus não se agrada disso aí. E quando eu fico preocupado, eu fico triste, fico ansioso, fico depressivo, né? Isso afronta Deus, né? Mas isso vai ser problema só para você mesmo, amado. Isso vai ser problema para você,
E vai ser problema para você diante de Deus, né? Eu estou pregando para mim mesmo, querido, né? Essa pregação aqui, eu preguei para mim mesmo. Deus me deu essa palavra aqui, né? Então, aprenda a depender de Deus, querido. Estou aprendendo, né? Aí eu fui conversar ali com o pastor, né? Amados, as pessoas não têm solução imediata. Você chegasse, eis que te digo, não, né? Falou assim comigo: Jacques, vou estar orando sobre essa situação aí, né? E Deus sempre tem uma saída, Jackson. Deus sempre tem uma saída. Amados, Deus está falando com você, né? Eu não sei qual a situação que está passando, né? Ó, pastor, humanamente falando, não tem como resolver. Preciso de muito dinheiro para resolver essa situação. Ou preciso de muita oração. Está muito difícil, está isso, aquilo, né? A boa notícia é que a especialidade de Deus é milagre, né? E nós somos agentes de milagres, né? Você é agente de milagres sobre a tua própria vida. Amado, eu quero declarar sobre a tua vida: tem uma saída. Deus sempre tem uma saída. Pastor, você não sabe. Se eu contar para você a minha situação, Deus tem uma saída para você, querido. Sabe qual que é a saída? Jesus de Nazaré. Confie nele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e mais Ele fará, né? O meu testemunho sirva para você, querido, tá? Aí o que aconteceu? Eu entreguei nas mãos de Deus a situação. Já criei né? Você cria um quadro negro, né? Você pensa assim: puxa vida, a coisa é bem complicada. E aí o que houve? A coisa não era nem tão complicada assim, né? Deus deu uma saída. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ainda bem que eu não murmurei. Ainda bem que eu não fiquei me descabelando, né? Ainda bem que eu não fiquei xingando. Glória a Deus, estou aprendendo, né? Estamos crescendo. Tudo vai bem, disse a mulher com o filho morto em casa. Ela guardou para si aquela situação e apresentou diante de Deus, né? Mas deve ter passado um filme na mente dessa mulher, né? Ela começou ali a lembrar do passado, onde ela chorou tanto, se entristeceu por não poder ter um filho, que era o sonho dela, né? Agora esse filho veio, agora esse filho estava morto, né? Quem sabe ela lembrou das festinhas de aniversário, lembrou das pessoas chegando, trazendo um presentinho para o filho dela. Olha aí, ó, a bênção, olha aí o milagre, olha que lindo, maravilhoso, né? E agora ali, esse sonho estava morto, né? É assim que Satanás age, querido, né? O endemoniado do Satanás, né? Ele quer roubar de você aquilo que Deus te deu, né? Ele quer roubar as promessas que Deus nos deu. Mas eu tenho uma boa notícia para você, né? Que se foi Deus que te deu, não tem inferno que tire de você, né? Se foi Deus que te deu, não tem Satanás, não tem demônio chifrudo, não tem nada que tire da tua mão. É teu, né? A não ser que, né, você abra mão, né, e desista dos teus sonhos, né? Quando que um crente desiste dos teus sonhos, dos sonhos dele? Quando ele fala: não tem jeito, não tem condição, vou largar a mão da igreja, não vou mais em oração, não vou orar mais, né? Olha o tanto que eu orei, olha o tanto que eu fiz. Sabe o que acontece, querido? Pastor, mas mesmo eu fazendo a vontade de Deus, pode dar errado? Sim. É isso mesmo. Mesmo você fazendo a vontade de Deus, pode dar errado? Pode. Mesmo eu andando com homens de Deus, estando debaixo de uma cobertura espiritual, eu levo uma cacetada, uma pedrada, leva, né? O pastor falou ontem aqui que, certa feita, Davi estava com os seus homens, né? Aí levantou um povo contra Davi lá e começaram a apedrejar ele, dar uns pelotaços nele, né? De raiva, de ódio. Satanás ali incitou no coração ali de uns caras e começaram a apedrejar, né? Sabe o que aconteceu? Os homens de Davi cercaram ele, né? Eles levaram umas pedradas nas costas para as pedradas não atingir Davi, né? Amados, muitas vezes nós andamos com homens de Deus e levamos umas pedradas assim, né? Não estamos livres disso, mas eu vou dizer algo para você. Se você anda com homens de Deus, se você tem um pastor como nós temos, né?
Tem pessoas de Deus aqui, irmãos, que você tem. Você pode ter certeza que o inferno não pode ir contra a tua vida. Leva umas pedradas, leva. Mas não se preocupe, não mata. Amados, o que tem de crente abrindo mão, jogando fora, entregando o que o inimigo, entregando para o inimigo as coisas, não quero mais. Mas isso aconteceu comigo no passado aí. Situações, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vai acarretando, vai acontecendo, e Deus sempre falava para mim: não retroceda, fique firme, ande com esse homem de Deus. Estão completando 24 anos de igreja, estou aqui desde o início, glória a Deus por isso, eu e o Sérgio ali, desde o início aí, tem mais uns irmãos aí. Amados, Deus, Ele é fiel à sua palavra. Continue crendo em Deus, querido. Continue andando com Ele, Deus nos deu maturidade espiritual, querido. Receba maturidade. Nós precisamos crescer, querido. Porque se eu não crescer, sabe o que vai acontecer, querido? As pedradas que vêm vai me derrubar, Mas se eu crescer, se eu tiver uma maturidade espiritual, se eu for um filho rúlios, o que é filho rúlios? Filho maduro. Cansa, às vezes cansa, leva uma cacetada aqui, outra ali, a gente desanima, Mas nós permanecemos firmes, permanecemos de pé. Sabe por quê, querido? Porque Deus nos fez experimentados na palavra da justiça. Sabe o que é experimentado na palavra da justiça? Pessoa que tem experiência com Deus. Eu vejo o pastor falando aqui, às vezes, pessoa chega e conta um problemão para ele, o pastor fala assim: não, isso já vi, já vi isso aí, já passei, já vi, Então ali, quem que é o filho maduro? Aquele que sabe quem é em Cristo Jesus. Vou dar uma notícia para você, querido, O Satanás tem medo de filho maduro. Ele tem um medo de filho maduro que é incrível. Então, se você está levando cacetada, é porque você é um filho maduro. Fica firme. Porque filho que está na mamadeira, o Satanás nem se importa com isso aí. Deixa ele que sofra sozinho. Mas quando você se torna um filho maduro, aí Satanás vai tentar te atingir. Mas quero dizer para você que você cresceu em maturidade espiritual. Amados, o que produz essa maturidade espiritual, pastor? Como é que eu consigo isso aí? Onde que aprendemos isso aí? Fateme aqui, estava ministrando aqui esses dias, nós estávamos aqui. A palavra de Deus produz maturidade. Então, acolher a palavra de Deus, levar a palavra consigo, pegar a palavra, acolher a palavra, produz maturidade em nós. E o que mais nós temos recebido aqui desse altar é a palavra de Deus. A palavra de Deus produz maturidade. Então essa igreja é uma igreja madura, amém? Porque a palavra de Deus está sendo pregada aqui abundantemente. A palavra de Deus produz maturidade. Amados, nós temos que ter a convicção que nós estamos vivendo a eternidade aqui na terra, Porque Cristo obteve uma eterna redenção naquela cruz por nós, Então, nós agradecemos a Cristo Jesus, porque Ele é a fonte, Ele nos deu tudo, Não merecemos nada, querido, nada. Mas por causa de Jesus nós recebemos. Então eu e você, querido, precisamos fazer valer a pena o que Jesus fez por nós. Não, pastor, eu vou lutar, eu vou ficar firme, porque eu quero, vai fazer valer a pena o sacrifício que Jesus fez por nós. Mas o diabo sempre vai tentar acusar você de alguma coisa, Ele sempre vai tentar fazer você lembrar do passado, as coisas que deu errado, o que você podia fazer de outra forma, Ele tenta prender a nossa mente do passado, A boa notícia é que passado para Deus é como se nem fosse. Se eu vou fazer uma oração e começo a citar o passado, Deus vai ficar perdido nessa oração. Ele vai falar, nem sei o que está falando. Mas eu quero dizer algo para você, que o passado não pertence a nós.
Passado para Deus é como se não existisse. Apague isso, delete, né? Então nós não vivemos em função do passado, não ficamos remoendo coisas do passado. Olha, podia ter feito diferente, né? Estou passando consequências hoje por causa de coisas do passado, né? Amados, lembra que Deus já nos perdoou. Seja perdoado, querido. Receba o perdão de Cristo. Quando o diabo tentar lembrar o teu passado, tome posse do perdão. Eu sou perdoado, eu sou livre, sou liberto, sou mais que vencedor, né? E quando Deus perdoa, Ele lança tudo no passado, no mar do esquecimento, né? O passado não pode influenciar na tua vida, né? Então viva o presente, desfrutando da aliança com Deus, planejando para o futuro, crescendo. Então essa mulher ali, né, ela começou a lembrar do passado ali. Puxa vida, quem sabe se ela focasse no passado, ela nem ia atrás do homem de Deus. Mas não, ela focou no milagre, e ela foi e recebeu, né? E o seu filho foi restituído. O tempo já foi aqui, querido. Já falei que não ia demorar, já estou demorando, né? Alegra o teu coração, querido. É um prato cheio para o Satanás ver um crente triste, cabisbaixo, desanimado, acusando a si mesmo. Não, mas Deus nos fez novas criaturas, queridos, né? A palavra diz que as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Terceiro pensamento para nós terminarmos aqui. Eu e você somos agentes de milagre. Deus nos colocou para prover milagre, né? Diz o texto ali que chegou Eliseu naquela casa. Foram avisar Eliseu, a mulher chegou ali e disse: olha, o menino está morto. O que foi? Eliseu foi. Primeiro ele mandou o Geazi ali, pega o bordão, coloca em cima do menino lá, e ele vai ressuscitar. Colocou o bordão, não aconteceu nada. Sabe por quê? O Satanás, o espírito de morte estava ali, né? O Satanás estava ali, né? Então diz ali que o profeta entrou, fechou a porta sobre si e orou ali a Deus e subiu. Ele fez algo profético, né? Ele deitou-se sobre o menino, colocou a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, né? Parece que meio maluco, né? E as suas mãos sobre as mãos dele, estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois ele desceu, andou. Amados, o Espírito Santo ele dá direções para nós. Faça assim, né? Amados, o Espírito Santo ele é o ajudador, né? Ele nos dá direções, ele nos dá estratégias, né? Ele vai falar com você: ó, faça dessa forma, faça assim. Ou seja, aquilo que o pastor me falou ali, Jackson, Deus tem uma saída. E eu comecei a orar, comecei a buscar de Deus ali, e Deus deu uma saída. Para a honra e glória do Senhor, foi solucionado. Precisou eu me descabelar? Não, né? Então diz ali que ele tornou a vir ali, orou para o menino, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos, né? Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E ela veio, aquela mãe veio, tomou seu filho, e entrou, ela se prostrou aos pés, se inclinou à terra, tomou seu filho e saiu. Pegou o filho, ressuscitou o filho dela, e Deus ressuscitou aquele menino. Então o testemunho foi maior ainda, né? Primeiro Deus deu, né? Deus deu, o diabo tomou. Não, querido, o diabo não tem poder de tomar nada. Se foi Deus que te deu, o diabo não toca. Então ali, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Fala de um relacionamento com Deus, né? Fala de uma intimidade com Deus. Quero concluir aqui, irmãos, com um pequeno comentário aqui. Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Satanás não tem poder de roubar nada de você. Você é rei, você é sacerdote, né? Então, só para finalizar aqui, a sunamita não ficou marcada pela dor que ela viveu, né? Mas pela postura que ela escolheu ter diante de Deus. E sabe, todo mundo ia lembrar: aquela mulher, coitada, que triste, né? Ficou marcada pela dor. Não tinha filho, Deus deu, o diabo levou, né? Mas ela foi
ficou marcada pela postura que ela escolheu ter diante de Deus. Testemunho dela. Postura, amados, eu e você precisamos tomar postura diante de Deus. Eu me coloco diante de Deus, não retrocedo, eu fico firme, né? Ah, mas não sei o que aconteceu isso com você. Fica firme e não conte para ninguém também, né? Que já aconteceu comigo, né? Você comenta com um, aí a pessoa vai dizer, viu, falei para você, né? Mas quando o filho morreu em seus braços, ela não permitiu que o desespero decidisse por ela. Ela não chamou aquilo de fim, né? Ela não entregou o que Deus havia colocado em suas mãos. Não entregou. Não aceitou a circunstância, que a circunstância tivesse a última palavra. A última palavra é de Deus. A última palavra não é da circunstância. A última palavra é de Deus. Deus sempre tem uma saída, querido. Eu não sei o que você está passando, querido. Deus tem uma saída para você. A última palavra é a palavra do Senhor. Então ela subiu, colocou o menino no quarto. O que ela fez? Ela colocou o menino lá na promessa, né? Colocou lá sobre a cama do profeta ali, né? E ela foi até o profeta. Então, enquanto qualquer pessoa ali normal estaria de luto, ela estava em movimento. Amado, não fique de luto, né? Triste, angustiado, deprimido. Fique em movimento. O que é movimento? Busque de Deus. Busque nos homens de Deus. Busque nas pessoas de Deus, né? Então, enquanto qualquer mãe cairia em lágrimas, ela foi até o profeta, né? E quando perguntaram para ela, né, se estava tudo bem, né, ela respondeu algo que só uma pessoa madura responde: tudo vai bem. Eu quero declarar sobre a tua vida: tudo vai bem com você, querido. Tudo vai bem. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus habita em você. Jesus é o teu Senhor. Você é filho e herdeiro tal como Jesus é, né? Amados, só uma pessoa madura pode responder: vai bem, né? Não porque tudo estava resolvido, né? Mas tudo bem, está resolvido. Não, mas porque ela sabia que o Deus que dá a promessa também é o que restaura destinos. Ela não negou a realidade, mas negou que a morte tivesse direito sobre aquilo que nasceu do coração de Deus. Aquilo que nasceu do coração de Deus para você não morre. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.